Shalom Lekulam, shalom para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez agradecemos ao Todo-Poderoso, ao Rei de todo o Universo, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua santa palavra. Desejo do fundo do coração que o Eterno abençoe a todo o povo da Tchuvá espalhado pela face da terra. Vamos dar continuidade ao estudo da série Apocalipse. Terminando assim o capítulo 2, de onde paramos, nós vimos a congregação em Éfesos e hoje nós vamos ver mais 3 que estão dentro do capítulo 2 e assim finalizaremos o capítulo 2. Saindo de Éfesos, nós vamos até a Esmirna. Olha aqui, eu tracei para vocês hoje, se você estiver em Éfeso hoje e quiser ir para Esmirna, você vai pegar essa estrada aqui, ó. 80 quilômetros, 79,9 para ser mais exato, 80 quilômetros. Você gastaria 1 hora de viagem, tá? Em linha reta, 65 quilômetros aproximadamente. Então vamos ver Esmirna. E antes de lermos o texto de Apocalipse, nós vamos, assim como fizemos em Éfesos, vamos ver um pouco da história de Esmirna, vamos ver algumas informações sobre Esmirna, que significa mirra. Mirra, na língua grega, Esmirna quer dizer mirra. Muito bem. Esmirna é a segunda citada. Aí vocês estão vendo aí uma foto das ruínas da cidade de Esmirna. Esmirna era a principal cidade que disputava com Éfesos e Pérgamo, que vamos ver daqui a pouco, Pérgamo, a fama de ser chamada de maior cidade da Ásia. Ruas e edifícios se estendiam através do litoral, que circundava as montanhas. Fontes emanavam com águas do aqueduto da cidade. Um teatro ficava numa das áreas mais altas da cidade e de lá se contemplava a parte mais baixa da cidade. Esmirna reivindica o título de berço do poeta Homero, que escreveu a famosa Ilíada, e construiu um relicário em sua honra. Uma biblioteca, ginásios, termas e um estádio contribuíam para a vida cultural de Esmirna. A cidade atraiu oradores como Apolônio de Tiana, no primeiro século, e outros renomados no segundo século. A cidade hoje é conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes da Era Comum. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes da Era Comum e foi reconstruída no tempo de Alexander Magnus, Alexandre o Grande, durante o quarto século. A cidade ganhou nova vida, quarto século antes da Era Comum, tá, gente? A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita claramente como uma cidade que morreu e ressuscitou, ou seja, morreu e voltou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo. Por quê? Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da deusa romana. Isso aconteceu em 195 antes da Era Comum. E também no ano 26, olha só, já durante o período de Yeshua, em 26 da Era Comum, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibérios. Um templo ao imperador Tibérios. Foi escolhida, assim que ele morresse, seria o local onde construiriam o templo para Tibérios, em homenagem a ele. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, o deus grego do mar,
e de Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. Então, uma cidade muito ligada também à idolatria. Agora, eu, como sempre faço, para você entender melhor agora no hebraico, como está no livro de Revelação, Esmirna, 300 do Shin, 40 do Mem, 10 do Yud. Então eu tenho 350. 300 mais 40 mais 10, 350. 200 do Resh, 550. 50 do Nun, 600. E 1 do Aleph, 601. Então o valor numérico da palavra Esmirna é 601. Eu não tenho texto para mostrar a vocês nos Ketuvim Natserim. Infelizmente não aparece no livro de Atos nenhuma menção a Esmirna ou em nenhum outro carta ou livro dos Ketuvim Natserim. Apenas no livro de Revelação. Então vamos lá. Eu tenho uma palavra que eu posso verificar com vocês agora se tem conexão com Esmirna. Olha só, 400 do Tav, 1 do Aleph e 200 do Resh. Então eu tenho 601. Então são palavras equivalentes. A palavra que eu coloquei para vocês é a palavra muito conhecida no livro de Gênesis, Toar. Toar quer dizer aparência. A Raquel, ela é descrita no livro de Gênesis como Iafat Toar, ou seja, de bela aparência. Então, Esmirna tem a ver com a palavra aparência no hebraico. Vamos ver depois se a gente pode encaixar esse significado no texto que vamos ler agora do livro de Revelação. Eu creio que poderemos fazer essa conexão. Prestem bastante atenção. Olha que detalhe interessante. Acredito que dá para fazer essa conexão com o livro de Revelação. Capítulo 2 de Revelação, de Apocalipse, verso 8, capítulo 2, verso 8, nos diz o seguinte: Ve'el malach, e para o mensageiro Hakahal da congregação, Esmirna, em Esmirna, Ketov, escreva. Não é a congregação Esmirna. Esmirna é uma cidade. Nenhuma congregação tem nome. São ajuntamento de pessoas. Não há nome. É a cidade. Esmirna. Esmirna. Na cidade de Esmirna. Ketov. Escreva. Ko-amar. Assim diz. Harishon. O primeiro. Ve-ha-acharon. E o último. Asher met. Que morreu. Vahai, e viveu. Gente, perceba a introdução. Vocês perceberam a introdução? Como tem a ver com o relato que... Olha, aquele relato não fui eu que digitei. Aquele relato não fui eu que criei. Aquele relato eu não editei. Eu simplesmente retirei das mais confiáveis enciclopédias que temos acesso. Não fui eu que fiz o texto, tá? E vocês lembram do que dizia o texto? Pode-se dizer claramente que Esmirna morreu, a cidade morreu e voltou à vida. Aí eu com as minhas palavras, disse, ressuscitou, né? Morreu e voltou à vida, que é o significado de ressuscitar. Por quê? A cidade foi totalmente destruída no ano 600 antes da Era Comum, e no quarto século, por volta do ano 320 alguma coisa, foi reconstruída e de uma forma monumental. Monumental. Impressionante. Aí o próprio editor da enciclopédia disse, podemos dizer que ela morreu e voltou à vida. E olha como inicia, olha que interessante, olha como inicia justamente a introdução que é feita para essa cidade, a carta. O primeiro e o último, o que morreu
e está vivo, ou seja, o que morreu e voltou à vida, fazendo uma conexão com o que aconteceu na cidade. Isso é simplesmente impressionante. Diz o seguinte: conheço tuas obras. Veja, quantas vezes vocês vão se acostumando com esse termo ma'aserra. Ma'aserra. Ma'aserra, as tuas obras, os teus feitos, as tuas práticas. Isso vai acontecer em todo o livro de Revelação. Todo o livro de Revelação. Ok? Todo o livro de Revelação. Várias vezes vocês, inclusive no final, que é a parte mais empolgante, mais interessante para nós, porque nos diz respeito claramente, e não só a nós, mas a toda a humanidade, né? Capítulo 20, 21 e 22, vocês vão ver como essa palavra vai estar presente e como ela vai ser uma parte muito importante. Algo que as pessoas não dão importância. As pessoas dão mais importância ao que falam do que ao que fazem, do que ao que praticam. Muita gente fala e não faz, não pratica. E muita gente fala uma coisa e faz outra. Muita gente acha que o falar já é o suficiente. Mas não, o que conta mesmo são as obras, os feitos, as realizações. Falar e não fazer, não adianta nada. Falar uma coisa, mas proceder de uma forma diferente, é viver de toar aparência. Conheço os teus feitos, as tuas obras, as tuas práticas. Ve'et tzaratecha, e o teu sofrimento, ou o teu problema, é a mesma palavra. Ve'et reishecha, e a tua pobreza, a tua miséria, a tua pobreza. Afki ashir, apesar de você ser rico. Afki ashir atá, apesar de ser rico você, apesar de você ser rico. Ve'et ha-gidufim, gidufim quer dizer gidufim, blasfêmias, heresias, blasfêmias. E as blasfêmias da boca, mipi, da boca, ha-omrim, dos que dizem, que Yehudim hem, os que dizem ser judeus, ve'einam, e não são, dizem ser, se apresentam como, talvez até podemos dizer, se vestem como, são judeus de aparência, tem aparência de judeu, e diz que é judeu. Mas diz o texto, ve'einam, e não são. Lembre do que vimos, Esmirna, toar, aparência. Eu me lembro de uma parábola muito interessante. Não é uma parábola, me perdoe, não é uma parábola. Foi um fato que aconteceu. Não parábola, estava com parábola na cabeça, mas não é parábola. Eu me lembro de um fato que aconteceu. Yeshua com fome, e assim como todas as pessoas que não tinham muitos recursos no primeiro século, não tinha dinheiro, não tinha recurso, pessoas pobres, como foi Yeshua, não há dúvida disso, né? Nenhuma, né? No primeiro século você tinha fome, você tinha algo na cultura judaica muito interessante. Qualquer pessoa que tenha fome, ela não morre de fome dentro da cultura judaica. Por quê? Porque os cantos das propriedades são liberados para os pobres, para os necessitados, para os estrangeiros, para as viúvas. Todas os cantos sempre eram plantados, as coisas que você tinha.
E também pelos caminhos, sempre tinham, até hoje tem, muitas árvores frutíferas. E uma das principais árvores frutíferas de Israel é a teená, ou seja, a figueira. A figueira é, sem dúvida nenhuma, uma das principais árvores frutíferas de Israel, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Então, de repente, chega Yeshua, não era ainda o período do figo estar maduro, mas já tinha passado o inverno, já tinha chegado a primavera, terminando inclusive a primavera, já iniciando praticamente o verão. Então você tem, durante o inverno, todas as folhas da figueira caem. A árvore fica completamente, parece que morreu, seca. Sem folha nenhuma. De repente, quando inicia a primavera, vem as folhas. E junto com as folhas, o temporã, que é o figo verde ainda. Junto com as folhas, muitos figos pequenos. Esse figo, somente meados de julho a agosto é que eles vão estar aptos para você realmente comer. Vão começar a amadurecer. Mas entre o período da primavera, que é mais ou menos entre março e abril, até junho, você tem o temporã, que vai crescendo com a medida do tempo. E ele não é gostoso, ele não tem sabor. Mas quando você está com muita fome, ele serve como carboidrato, como fibra. E isso alimenta. Qualquer figueira que você olhe que tenha folha, obrigatoriamente terá o temporã. A não ser que aquela figueira não produza fruto, seja uma figueira que não dá fruto. Tem folha, tem fruto. E chega Yeshua e vê a figueira, vê as folhas. Não era ainda tempo do figo estar maduro, mas tinha o temporã. E ele procura o temporã e não acha. E ele amaldiçoa aquela figueira. Muita gente não entende o significado disso. O significado é: não apresente algo exteriormente que você não é interiormente. Não apresente algo exteriormente que você não tem interiormente. Então, eles apresentaram, a figueira apresentou as folhas, querendo dizer, eu tenho figo. Mas na verdade, não tinha nenhum. Então tem muita gente que é como uma figueira. Apresenta exteriormente o que não é interiormente. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Tem muita gente que se passa por judeus, não só por judeus, como por muitas coisas, mas na verdade não são. São apenas aparência, é só aparência. O texto diz, olha, e conheço as blasfêmias que saem da boca, as blasfêmias que são ditas, as blasfêmias da boca dos que os que dizem ser judeus e que na verdade não são. Que imhem ken, sim, ken é sim, lo é não, ken, que imhem bet akneset la satan. Sim. Por quê? Que se, eles. Então, sim, traduzir palavra por palavra. Porque se eles são assim,
são da Beit HaKnesset, são da sinagoga, la Satã, por Satã, ou pelo adversário. Essa é a tradução correta. Veja, você não pode traduzir esse texto dizendo eles são da sinagoga de Satanás. E essa tradução é terrível, antissemita, e até os dias de hoje eu vejo muitas sinagogas ao redor do mundo sendo pichadas com essa frase, sinagoga de Satanás. Isso é terrível, horripilante, horrível. Uma tradução completamente equivocada. A sinagoga, pessoal, em todas as cidades da Ásia tinham sinagogas. Vocês lembram o que nós lemos em Éfeso? Não só em Éfeso, em toda a Ásia, não só em toda a Ásia, em todo o mundo. Todos os lugares onde tinham pessoas, tinham judeus, porque tinha judeus em todas as cidades debaixo do céu, como diz o livro de Atos, capítulo 2. Judeus de todas as partes debaixo do céu. Então, todo lugar onde tinha um judeu, o que tem? Sinagoga. E eram ali justamente que se reuniam essas congregações, a maioria delas se reuniam nas sinagogas. Até o ano 70 conviviam pacificamente. Sinagoga não quer dizer que todo mundo acredita na mesma coisa. Você tinha ali os seguidores de Yeshua, você tinha outros que não acreditavam nele como Mashiach. Não havia problema. Não tinha divisão. Só a partir do ano 70. Não existia sinagoga para os seguidores de Yeshua e sinagoga para os outros que não eram. Era uma coisa só, um lugar só. O que o texto está dizendo é que esses que se passam por judeus, dizendo ser judeus, vivendo de aparência, normalmente pessoas assim, só servem para atrapalhar o ambiente onde estão. Perceba que uma pessoa sincera, que uma pessoa humilde, uma pessoa que busca conhecer a Escritura, ela busca o bem comum de todos que estão ao seu redor. Uma comunidade, uma congregação, uma carral. Mas quando você percebe que aquela pessoa ela é muito individualista, egocêntrica, orgulhosa, observe que normalmente ela diz ser uma coisa que não é. Os atos, os frutos não condizem com o que ela diz. E normalmente essas pessoas assim são carregadas de heresias, blasfêmias. São pessoas carregadas de legalismos, querendo fazer com que os outros obedeçam da forma que ela quer, não de acordo com o que a Escritura diz. São pessoas, eu já cansei de ver pessoas assim, são pessoas que ensinam uma coisa e praticam outra completamente contrária. Ensina algo e não pratica algo. O texto diz, eles são da sinagoga, fazem parte da sinagoga, mas não por mim, não pelo Eterno, pelo adversário. Não é sinagoga de Satã. Lamed é preposição para o A acraseado. Não é de, não é do, não é da. Nunca, jamais. Você não pode traduzir la Satã por de Satã. La Satã é para Satã. Pelo adversário. Pelo A acraseado. Aqui, pelo adversário, que Satã quer dizer adversário. Não é o nome dele, é a função. Assim como malar, mensageiro, não é nome, é a função. Entenderam? Então tinha muitas pessoas, ou algumas pessoas nessa comunidade que se passavam por judeus, se vestiam como judeus, né? Diziam que, o texto diz, Haomrim, vem de amar, dizer,
Normalmente, quem sai por aí dizendo que é isso, que é aquilo, desconfie. Quem é de fato, não sai dizendo, anunciando. Porque qual o motivo que tem para sair dizendo que é judeu? Para quê? Para chamar a atenção? Para quê? Dizendo isso, dizendo que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Preocupado com toar aparência. A preocupação extrema com a aparência. A preocupação extrema em passar, em mostrar aos outros algo que na verdade elas não são. Verso 10. Al-tirá mipnei hatzará. Não tenha medo da presença. Eu traduzi ao pé da letra. Não tenha medo da presença, não tenha medo da face. Mipnei, hatzará, do sofrimento ou dos problemas. Rabaá, que chegará aleja sobre vocês. Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo da face do sofrimento. Da presença do sofrimento que chegará sobre vocês. A Soten, temos um estudo no canal sobre Soten HaMashiach, opositor do Mashiach, ou Sotnei HaMashiach, opositores do Mashiach. A Soten, o opositor, e tem anashim mikem el beit ha-sohar. O opositor entregará alguns de vocês, o opositor de quê? Do Mashiach? Só tem a Mashiach? Opositor do Mashiach? O opositor entregará alguns de vocês, ou pessoas, mikem, de vocês, para a prisão. Beit ha-sohar, casa de aprisionamento, ao pé da letra, para que possam testá-los e dos que você sofrerá em breve, preste atenção. Para que possa testá-los, essa parte que está errada aqui, permaneça fiel até a morte e darei para você a coroa da vida. Bom, vamos voltar aqui. Vamos traduzir pelo hebraico mesmo, porque a digitação ficou errada aqui nesse texto. Vamos lá, vamos corrigir isso aí. Vamos lá. Daqui. Hine, veja. Hasoten, o opositor, e tem anashim mikem, entregará algumas pessoas de vocês, el beit hasuhar, para a casa do aprisionamento, lemaam tibachnu ve avra aleichem tzara aseret yamim, para que vocês possam ser testados, para que o sofrimento venha sobre vocês, para que vocês possam ser testados por 10 dias. Aseret e Amim. Aseret e Amim. Aseret e Amim. Por 10 dias. Heye Neeman. Heye Neeman, seja fiel, Neeman, fiel, seja fiel, ad hamavet, até a morte, seja fiel até a morte. Venatati lecha, e darei para você, ateret ha-chaim, coroa da vida. Baruch Hashem, que coisa linda. Lembre-se do que falamos, o que foi dito na cidade de Éfeso.
ser fiel até o fim, até o final. Aqui novamente é dito, seja fiel até a morte. Ou seja, muitos foram entregues justamente sendo aprisionados para que pudessem negar o Mashiach. Sobre várias ameaças. Sobre várias ameaças. Muitos de Esmirna foram proibidos de vender por causa da aliança do testemunho de Yeshua. Muitos estavam sendo proibidos de acessar o mercado da cidade para vender os seus produtos. Aí, mais na frente, nós vamos entender o capítulo 13 de Revelação, que diz: ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse o sinal da criatura. Sinal, a marca, o que será isso? Vai ficar lá para o capítulo 13. Então, apesar da cidade ser um centro muito próspero, porque proximidade com o litoral, uma cidade litorânea, muitos eram proibidos de vender as suas mercadorias no mercado da cidade. Perseguição. Além disso, ainda eram lançados na prisão. Ainda assim, eram lançados nas prisões. Muitas das suas mercadorias eram confiscadas. Casas eram invadidas. Sem esperar, invadiam sua casa. Em Esmirna, a perseguição era muito grande. Mais até do que em Éfeso. Muito mais do que em Éfeso. Por isso que o texto diz: conheço o teu sofrimento. Conheço a tua pobreza. Apesar de você ser rico. Ou seja, a pobreza é no sentido material. A situação que eles estavam vivendo. E a riqueza aqui não é material, mas e sim das suas atitudes, do seu relacionamento com o Criador. Então, já traduzimos o capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Depois eu vou alterar a digitação, que a digitação ficou truncada desse verso 10. Já observei aqui e já vou fazer a mudança assim que terminar esse estudo. Para no final, quando terminarmos todo o livro, vocês receberem o livro de Revelação, tá? Como vocês estão vendo na tela, o hebraico e a tradução embaixo do português, ok? Gratuitamente. Então, é bom a gente vai lendo palavra por palavra, porque vai encontrando algum tipo de erro e já vai corrigindo. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11. Diz o seguinte: mesma coisa que foi dita também para Éfesos. E vai ser dita isso diversas vezes, uma por uma das cidades. Mi asher asnaim. Quem tem ouvidos? Mi asher asnaim. Pergunta, quem? Quem tem ouvidos? Lo yakshiv et asher haruach magid la kehilot. Quem tem ouvido, então vai ouvir o que o mover do Eterno dirá para as congregações. Quem é que tem ouvidos? Já explicamos isso no vídeo anterior. É o mesmo texto, exatamente igual. Só muda o finalzinho. Até aqui é igual. Ha-menatseach, ao vencedor, ou o vencedor, não ao, porque não há preposição. Artigo definido. Ha-menatseach, o vencedor. Lo, não. Ifga, bo, não chegará ou não encontrará
O quê? Hamavet Hasheni. Nunca encontre mesmo, nunca chegue mesmo, nem queira saber sobre isso. A segunda morte. Hamavet Hasheni. O vencedor não encontrará, não chegará, não entrará, Hamavet Hasheni, a segunda morte. Segunda morte, também conhecida como Lago de Fogo, na tradução. Vocês vão ver que a tradução é um pouco diferente. Não é lago, não é bem lago de fogo. É um lago, um mar que arde no fogo, que é a segunda morte. É algo completamente simbólico, obviamente. O próprio livro de Revelação diz que o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, é a morte definitiva. E qual é a primeira morte? A primeira morte é a morte que todos têm que passar. Todo ser humano foi determinado morte. Todo, desde o Éden, foi determinado a morte. Todo ser humano foi determinado a morte. Essa é a primeira morte, que todos têm que passar, todos. E a segunda? A segunda é definitiva. Porque a primeira ainda tem a ressurreição, volta a viver. E a segunda? Acabou. Então não existe milhares de mortes e vidas e mortes e vidas. Não. Isso é paganismo. Só existe a primeira e a segunda. E que não exista para você, que não chegue para você, que você seja um vencedor. Um vencedor. Um vencedor. Para o Hashem. Capítulo 2, verso 12. O capítulo 2, verso 12 vai iniciar a cidade de Pérgamos ou Pérgamo. Vamos ver capítulo 2, verso, vamos ver as informações sobre Pérgamo. Já vimos agora Esmirna. Então já vimos Éfeso e Esmirna. Então vamos, sem demora, vamos ver a cidade de Pérgamos, as informações dessa cidade. Esmirna já vimos. Agora Pérgamos. Então, saindo de Esmirna, indo para Pérgamos, vocês vão o caminho mais curto, que também passa pelo litoral aqui, tá vendo? São 110 quilômetros. 110 quilômetros que o mensageiro teria que percorrer até chegar, se fosse nos dias de hoje, né, pela estrada, né? Obviamente que em linha reta é um pouco mais perto. 110 quilômetros entre Esmirna e Pérgamos. Pérgamos, na língua grega, significa altura ou elevação. Baruch Hashem, que maravilha essa água. Altura ou elevação. Alguns detalhes sobre Pérgamos. Ela é muito famosa no mundo antigo por seu templo de Esculápio. Vou mostrar a vocês que coisa impressionante. E também pela invenção e fabricação de pergaminho. Ela é diferente de Esmirna e de Éfeso, é um pouco afastada do litoral. Apesar que o rio Selinos corria através, passava pela cidade. É também o local de nascimento do médico Galeno. E vocês vão ver no final que um símbolo de Pérgamo passou a ser, por causa desse médico aí, acredito que seja por causa desse médico,
O Esculápio passou a ser o símbolo de uma serpente, passou a ser o símbolo da medicina. Vou mostrar a vocês isso no final. Então é bem interessante que a gente aprende também muitas coisas, né, da história. Antes de iniciarmos o livro, a leitura do livro de Revelação sobre Pérgamos, olha que interessante a Acrópolis de Pérgamo. Olha só que coisa fantástica, que coisa incrível de arquitetura, apesar de ser algo pagão e destinado à idolatria. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucidas em 190 a.C. da Era Comum. Quando o Império Romano começou a engatear e começou a ajeitar o mundo antigo, cidades destruídas e organizar cidades, e assim ganhar a afeição dos moradores, mesmo os romanos depois cobrando os impostos, mas trazendo muitas melhorias para muitas cidades. Melhoria, segurança. Obviamente que isso fez o Império Romano crescer e prosperar. De fato, passou a ser parte do Império Romano a partir... Veja, os romanos os ajudaram em 190, mas em 133 antes da Era Comum, passaram a fazer parte do Império Romano. Durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana na Ásia. Teve a maior biblioteca fora de Alexandria, Egito. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituindo o papiro. A diferença, papiro, que era feito dos caniços dos rios, o papiro, e depois começaram a usar peles de animais, e aí vem o pergaminho. O pergaminho é justamente a escrita em peles de animais. São complexos de cultos pagãos aí na cidade essa Acrópole que você está vendo aí. Olha só. Zeus, Atena, Dionísio, Asclépio, né? Foram estabelecidos pelos reis Atalide. Ainda tem Asclépio, Sóter, o Salvador Curandeiro. Todos esses eram adorados nesse complexo, né? Esses cultos são ilustrativos da história religiosa de Pérgamo, mas a alusão principal é provavelmente a adoração ao imperador. A adoração ao imperador romano. Presta atenção que eu vou ler para vocês. Este era o lugar onde o culto do imperador divino havia sido, onde o culto do imperador divino haviam feito uma pedra de toque da lealdade em adoração ao imperador divino. Eu não vou falar agora sobre isso, sobre esse imperador. Isso vai ficar mais para o capítulo 13, tá, pessoal? Eu vou mostrar a vocês muitas informações históricas para vocês entenderem historicamente o capítulo 13 de Revelação, que é um dos mais requisitados pelas pessoas, né? Que as pessoas mais querem saber. Bom, eu tenho algumas palavras em hebraico? Tem uma palavra em hebraico aqui. Tem palavra em hebraico aqui? Tem. 80 do P, 200 do Resh, 280, mais 3 do Gimel, 283, mais 40, 283, 303, 323, mais 6, 329, 329, mais 60, 389, 3, 8, 9. Deixa eu apagar aqui porque
Pronto. Agora vamos escrever agora 389. 389 é o valor da palavra, numérico da palavra Pérgamos. Pérgamos. Agora, olha essa palavra aqui, ó. Shin 300, P 80 e Tet 9. 389. Né? Shafat. Shafat quer dizer julgar. Julgar. Julgamento. Julgar. Vimos claramente no anterior a conexão. Vamos tentar ver essa conexão junto com Pérgamos, tá bom? Julgar. Esse é o templo de Ártemis na cidade de Pérgamos. As ruínas do templo de Ártemis. Lembre que em Éfeso era o centro de adoração de Ártemis, mas aqui também tinha o templo de Ártemis. Agora, olha isso, uma das coisas mais incríveis, que inclusive está retratado no museu na Alemanha, é justamente o altar de Pérgamo. Que coisa incrível! O altar de Pérgamo é uma magnífica estrutura dedicada a Zeus. Zeus é um deus supremo dos gregos, adorado desde a época de Alexandre o Grande e principalmente, vocês se lembram, que eu já falei isso para vocês, a estátua de Zeus foi colocada no templo, no Bet HaMikdash, na época que inclusive nós sempre lembramos em Hanukkah, na época dos Macabeus, vocês se lembram disso? É o que Daniel citou como a imagem que causa desolação. Isso não ficou apenas para os gregos. Os romanos também, junto com os seus deuses, sempre reverenciavam Zeus. Nós encontramos, por exemplo, em Cesareia de Filipe, quem já visitou lá no norte, extremo norte de Israel, um complexo de adoração a vários deuses, inclusive adoração ao imperador Augusto. Mas junto com o imperador Augusto, ali tem o templo dedicado a Zeus. Vocês podem verificar lá o templo de Zeus. Na cidade grega de Pérgamo, atual Bergama. Hoje o nome da cidade é Bergama, onde hoje é a Turquia. Durante o período helenístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo, sob a dinastia Atálida, em 281 a 133 da Era Antiga, antes da Era Comum. 281 a 133 antes da Era Comum. Que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos de seus impressionantes monumentos ainda podem ser vistos, em especial a notável obra-prima que é o altar de Pérgamo. Gente, pegue todas essas informações, tá? Preste bem atenção quando formos ler o texto. A cidade de Pérgamo era conhecida por seus muitos templos pagãos. Ali havia templos dedicados a Apolo. Ali havia templos dedicados a Apolo, Vênus, Baco, Esculápio, Minerva e Zeus. Olha os deuses, Minerva e Zeus. Esculápio, como eu falei para vocês anteriormente, é o deus da medicina e da cura da mitologia greco-romana. Gente, tudo que eu estou lendo para vocês aqui, isso é enciclopédias. Não acrescentei nada, nem tirei nada. Só estou lendo o que a enciclopédia diz. Tudo isso é entre aspas. Da adoração e culto desse Deus, herdamos, entre a sociedade, né?
o emblema médico de uma cobra é um cajado. Existe outro emblema que são duas cobras, não é esse, tá? Esse é o verdadeiro símbolo da medicina. Quem é médico sabe do que eu estou falando. Esse símbolo aí. É uma cobra só. É o Esculápio, né? O deus da medicina e da cura, da mitologia greco-romana. É um cajado e a serpente, né? A cobra, serpente. Ok? Vamos agora para os textos de revelação, que é o que mais interessa para nós. Não é verdade? Vamos lá. Chega de tanta idolatria, vamos agora para o texto de revelação. Mas, obviamente, você precisa conhecer como era a cidade, né? Você precisa conhecer a história para você poder entender. Então vamos lá. Ve'el malach hakahal bePargamos, e para o mensageiro da comunidade de Pérgamos, Ketov ko amar hahu asher lo cherev pifiot hadá. Muito importante vocês se lembrarem de duas da aula de Apocalipse, capítulo 1. No final da aula, eu li o Salmo 149. Vocês devem se lembrar do Salmo 149. Então, tem que juntar as peças. Por quê? Porque aqui fala novamente de espada de 2 gumes afiada. Assim diz aquele que possui uma espada de 2 gumes afiada. Lembra do Salmo 149. Você tem que lembrar. O que é que diz o Salmo 149? O juízo, o julgamento exercido com espada de 2 gumes para trazer o juízo escrito, o juízo que está escrito contra os reis da terra e contra os seus nobres. Então, você precisa fazer essa conexão. E olha a palavra Párgamos, tem a ver com julgamento. Que coisa incrível, né? Shafat, julgar, julgamento, juízo. Verso 13. Novamente. Yadati et maasecha. Yadati et maasecha. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O que é que o Eterno conhece? As tuas palavras? Não, as tuas obras. Os teus feitos. Bons ou ruins. Ou aqueles que não fazem nada. Só falam. Conheço as tuas obras, os teus feitos. Ve'et mekom shivitecha. Mekom kiseh Satã. Conheço as tuas obras e o lugar onde você mora. Lugar do trono, kiseh, do trono, a Satã, do adversário. Vocês viram anteriormente o altar com o trono dedicado a Zeus? Então, quer dizer, a Satã mora aí e se senta aí. Gente, isso é de uma forma figurativa. É o significado disso. É o trono de Zeus. Vocês viram um altar belíssimo que mostramos? Pronto, é isso. Ali tem o trono de Zeus, a cadeira de Zeus. Então, há uma correlação. Zeus é apontado, a imagem de Zeus é apontado pelo profeta Daniel como a abominação que causa desolação. E Yeshua repete a mesma coisa em referência justamente ao que aconteceria entre o ano 66 e o ano 70. Quando o imperador Nero quis colocar no templo a sua própria imagem, né? Ele mandou fazer uma imagem dele, escultura dele. Ele se intitulou Deus acima de todos.
E aí começou a revolta dos judeus, que culminou com a destruição do templo. E se apega no meu nome, Ve'atá davakta bishimi, velo shikarta be'emunati. Se apega no meu nome e não mente, não engana na minha confiança, na minha fé, na minha confiança. Também nos dias que vocês morreram, Gam Bayamim Asher Humat, perdão, Gam Bayamim Asher Humat, Bahem, também no dia que alguns de vocês morreram, Antipas Edneman, diferente do que vimos no capítulo 1, quando diz de Yeshua, Haed Haneman, a testemunha, o fiel. Aqui é diferente. Aqui não tem artigo definido, nenhum dos dois. Edneman, ou seja, uma coisa só. Testemunha fiel. Li, testemunha fiel para mim. No dia que vocês morreram, Antipas, testemunha fiel para mim, Bimekom Moshav Asatam, no lugar de habitação do adversário, ou seja, em Pérgamos. Assim como Esmirna, também um lugar de perseguição, também um lugar em que os seguidores de Yeshua eram perseguidos e mortos. E testemunharam com a sua própria vida. Éfes Shemetz Davar, mesma coisa que aparece para Éfesos, mesma expressão, Éfes Shemetz Davar. No entanto, tenho algumas coisas contra você, ou seja, ao pé da letra. Nenhuma palavra tenho para te encontro em você agora, ou seja, eu não tenho nada para te falar mais. Que significa, tenho algo contra você. Não tenho nada de bom para falar mais. Já falei tudo que havia de bom para falar. Agora eu tenho algo contra você. Então, eu coloquei já a tradução para facilitar para vocês. Você tem aí pessoas apegadas aos ensinos. Veja só. Devekim, apegadas. Betorat Bilam, apegadas à Torá de Bilam. Torá de Bilam, sim. Torá quer dizer ensino, instrução. Torá do eterno, mas também existe a Torá dos inimigos, a Torá do adversário, a Torá das religiões. Quando você lê algumas cartas de Shaul, sem dúvida nenhuma, em muitas delas, ele utiliza o termo Torá. Só que ele não está falando da Torá do Eterno, que ele mesmo disse que é santa, perfeita, e que ele se pauta por ela. Quando ele fala contra a Torá, ele não está falando contra a Torá do Eterno, ele está falando contra o ensino, a instrução, as heresias. Que tem muita gente que ensina uma coisa e fala que é a Torá. Não é Torá coisa nenhuma, é Torá do adversário. É Torá da religião, porque a Torá não diz isso. A Torá não ensina isso. São os mandamentos humanos. Aqui ele cita a Torá de Bilam. Olha que interessante, Bilam. Vocês que estudam as Parashot, as Shavuot, as porções semanais, se lembram da Parashá Balak? E no nosso canal nós temos bem concentradas as informações sobre Bilam para você estudar e tirar suas conclusões. Eu não vou falar sobre Bilam aqui. A única coisa que eu quero falar sobre Bilam aqui é o seguinte, é que Bilam ensinou Balak, Horá ensinou Lebalak, a Balak, Latet a preparar, Michol Lifnei Bnei Israel, Le'echol Mizivichei Elilim Velizenot.
Então, Bilam ensinou a Balaque a preparar as armadilhas contra o povo de Israel, diante do povo dos filhos de Israel, para que eles comessem alimentos sacrificados aos ídolos. E não só isso, prostituições com os deuses. Então, Bilam ensinou como o povo de Israel cairia, através deles mesmos. Porque não tinha como amaldiçoar o povo, mas através deles eles poderiam buscar a maldição. Então existiam muitas pessoas dentro de Pérgamo, dentro da comunidade de Pérgamos, dentro da sinagoga, dentro da comunidade, que eram apegadas à Torá de Bilam. Qual a Torá de Bilam? Não somente essa de ensinar. O texto não está dizendo que essas pessoas ensinavam a mesma coisa que Bilam ensinou a Balaque. Não, o texto está informando quem é Bilam, porque não se fala muito de Bilam, de Balaão na escritura. Então, está citando aqui algo que as pessoas vão lembrar quem é Bilam. Mas se vocês se lembrarem de Bilam, Bilam falava sobre o Eterno. Bilam dizia que ouvia a voz do Eterno. Bilam dizia que tinha um relacionamento com o Eterno. Mas o que é que Bilam realmente queria? O dinheiro. A recompensa, as riquezas, usava o nome do Eterno para obter riquezas. Então é esse tipo de ensino que está falando para Yohanan, que Yohanan está escrevendo, sendo ordenado a escrever para essa comunidade. Muitas pessoas utilizam das coisas do Eterno para obter lucro, dinheiro, riquezas. Utilizar a palavra do Eterno para obter riquezas. Isso é uma transgressão. É o ensino de Bilam, de Balaão. Finge que serve ao Eterno. Finge que tem um relacionamento com o Eterno. Mas na verdade é um feiticeiro. É cheio de misturas pagãs na sua forma de proceder. Bom, para mais informações, veja os nossos vídeos. Bilam. Um profeta ou um feiticeiro? Procure no nosso canal. Verso 15 do capítulo 2. E são encontrados também em você pessoas apegadas no ensino, de novo, Betorat, dos Niclassim, dos Nicolaitas. Já vimos em Efésios, então não vou repetir para vocês. Vocês voltam lá no vídeo, quem não lembra, volta no vídeo capítulo 2, parte 1, e verifica o que eu falei sobre os Nicolaitas. E o Eterno diz que odeia Asher Shaneti. Eu odeio. Então é algo repugnante. Já falamos sobre isso. Então, essa congregação tinha pessoas ligadas aos ensinos de Bilam, a Torá de Bilam, e tinham pessoas ligadas à Torá de Niclas, os Nicolaitas. Então você volta lá e verifica o que eu falei sobre os Nicolaitas, que eu não vou voltar e falar a mesma coisa. Quando aparecer novamente Bilam, se aparecer Bilam, eu também já não vou falar, já não vou voltar no mesmo assunto, tá, gente? Muito bem. Verso 16. Presta atenção. Algo muito que vai ser muito repetido em muitas congregações. Em Éfesos, a congregação em Éfesos também ouviu isso. Chová na efo veim lotashuv avô alecha meherá. Olha só. Volte, eu te rogo. Veim lotashuv, se não voltar, se não fizer chuvar, se não se arrepender, eu irei sobre vocês logo, em breve, e lutarei com eles na espada de minha boca. Becherev pi, na espada de minha boca, que é uma espada de dois gumes, como vimos no começo, quando começa a falar de Pérgamo. Lembra lá do Salmo 149. Se não houver arrependimento, haverá o juízo. O juízo é eminente. O Eterno, ele tem misericórdia de nós e espera
para que nós possamos nos arrepender. Mas há um limite. Há um tempo determinado. Agora, verso 17. Olha o verso 17. Diz assim: Mi asher asnaim, quem tem ouvidos, então vai ouvir o que o mover do Eterno dirá para as congregações. Isso é repetido muitas vezes. Lá, menatseach, ao vencedor. E sempre é interessante, porque é repetido, mas sempre tem algo diferente. E é interessante você saber exatamente esses detalhes, porque são muitas coisas novas que são ditas, né? Mas em todas elas tem algo em comum. Só recebe o que o Eterno vai conceder aquele que vence. E o vencedor é aquele que vai até o fim, é aquele que suporta até o fim. Aquele que receberá a coroa da vida é aquele que suportar até o fim, é ao vencedor. Le menatseach, lá menatseach, para o vencedor, ao vencedor. Etem min aman, darei uma porção do man, Hashamur, guardado, protegido. Que man é esse? O que foi guardado dentro da arca. Isso quer dizer que a arca está em poder do Eterno. Esse man que foi guardado aonde? Da arca. Vocês vão ver que Yohanan, ele vai ver a arca lá no Shammai, nos céus. Viu? A arca não está aqui na terra não, viu? Baruch Hashem. Você acha que o Eterno ia deixar aqui? Já pensou? O que ia acontecer quando abrisse essa arca? E pegasse as tábuas da Torá, o que iriam fazer com isso? A vara de Aaron, o man, olha o man aqui. O man que foi guardado. É exatamente o termo que aparece lá na Torá. Vocês vão ter que procurar isso. Investiguem, procurem o texto que fala que o man foi guardado. Uma porção do man, está escrito lá. Coloque numa vasilha, igual, você procure lá. Como eu falei no capítulo 1. Só no capítulo 1 vou dar as referências. O restante, vocês vão ter que procurar. Procurem. Eu vou dar alguma pista, mas vocês têm que procurar, vocês têm que verificar. Vocês têm que estudar a Escritura. Para de estudar livros e mais livros e mais livros que não levam a nada. Estuda a Escritura Sagrada que vale a pena. Vale muito a pena. Vamos lá. E darei para ele quem? Para o vencedor. Uma pedra branca, e vencedor não é o que as músicas dizem que é, né? Que você já nasceu um vencedor, tal. Não é isso. O vencedor é aquele que chega no final. Tá falando aqui de como fosse de corrida, que era na época muito utilizada a corrida, viu? A corrida era algo muito praticado, principalmente na Ásia. O vencedor é o que chega no final, é aquele que vai até o fim, é aquele que cruza a linha de chegada. É aquele que começa, tem dificuldade, mas vai até o fim e termina. Não é aquele que começa bem e vai parando e não cruza a linha de chegada, não termina. Não termina nada que começa. Esse não é vencedor. Darei uma pedra branca e sobre a pedra está gravado um nome novo. Um nome novo. Shem Hadash. Nome novo. Asher Ishlo Ikobenu. Que homem nenhum nomeará. Que ninguém nunca colocou esse nome no filho. E nunca colocará. Apenas o que o recebeu. Bilti Hamekabel. Apenas o que o recebeu. Que coisa incrível. Vai ter uma pedrinha branca com um nome novo para você. Pra você já ir se acostumando com a nova vida que você vai ter no mundo vindouro. E esse nome você nunca ouviu, ninguém nunca colocou, ninguém nunca mencionou. Então, obviamente que não vai ser um nome bíblico. Ou seja, não está na Bíblia esse nome. É um nome novo.
Maravilha. O Eterno dá nome a todas as estrelas, né? E é um número incontável que ninguém sabe ao certo a quantidade, de tão imensa que é a quantidade, quase incalculável. Incalculável para o ser humano, não para o Eterno, que deu nome a cada uma delas. Agora vem o verso 18, para a gente terminar. A última congregação, rapidamente, vamos para a última congregação, a congregação que está na cidade de, vamos lá, olha aí, ó, 85 quilômetros de distância, 85 quilômetros de distância, entre 85 quilômetros de distância entre Pérgamos e a cidade de Tiatira, que hoje é Aksar. Aksar é a cidade hoje com o nome que antigamente era chamado de Tiatira. Interessante. Agora prestem bastante atenção, porque Tiatira ela é interessante pelo fato de aparecer nos escritos nazarenos no livro de Atos, pelo menos uma vez. Vou mostrar a foto para vocês, tá? Tiatira. Olha só uma palavra que tem a ver, com o nome da cidade. Vamos somar primeiro, né, em hebraico Tiatira. É diferente porque no livro de Atos, Lucas coloca o nome Tiatira sem Yud, mas Yohanan ele coloca com Yud, que é até mais fácil para a gente pronunciar, né? Porque sem o Yud, a gente poderia ler Tatira, né? O Tav mais o Aleph, mas o Yohanan ele coloca o Yud. Então vamos considerar como está no livro de Revelação e não como está no livro de Atos. 400 é a mesma cidade, só a escrita que está um pouco diferente, só uma letra diferente. 400 mais 10, 410, 411, mais 9, 420, 430, 430 mais 200, 630, mais 1, 631. 631. Tiatira. Tem a ver com a palavra silêncio, ilem, silêncio. Capítulo 16, verso 14 do livro de Atos, é onde é citada a cidade de Tiatira. Veja só. Foi um importante centro comercial da Ásia Menor, na fronteira entre a Lídia e a Mícia, antes de ser refundada como um posto militar por Seleuco I, Nicator, um dos generais de Alexandre Magnus, Alexandre o Grande, em 280 antes da Era Comum. Chamava-se Pelópia. Foi destruída por um grande terremoto, sismo, durante o reino de Augusto, né? De fato, o segundo imperador de Roma. Agora, oficialmente o primeiro, mas não podemos esquecer de Júlio César, gente. Né? Por favor, Júlio César foi o primeiro, né? Com certeza, que abriu o caminho para todos os outros. Essa era que termina com Nero, né? E foi o último dessa série. Vamos lá. De 27 a 14, né? O Augusto. Mas foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. O Império Romano reconstruiu. A cidade em si dava a impressão de fraca, tornada forte. Tudo isso aqui é da enciclopédia, tá? Eu não coloquei nada aí. A cidade dava a impressão de fraca, tornada forte. Parecia fraca, mas de uma hora para outra se tornou forte. Na antiguidade, a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Para poder trabalhar no comércio,
era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas, sendo muito comum que seus membros participassem de festas dedicadas a divindades pagãs. Quem não participasse, quem não fizesse parte, quem não tivesse essa marca sobre a sua mão, ou seja, sobre os seus atos, sobre as suas práticas e sobre a sua testa, sobre os seus pensamentos, sobre como conversava, como falava, como se expressava, se vissem que você não fazia parte dessas religiões pagãs, não participavam, não poderiam participar do comércio da cidade. Mais uma que tinha a mesma prática durante o Império Romano. Logo, logo vocês vão entender todo o livro de Apocalipse antes mesmo de chegar ao capítulo que vocês vão ver. São informações que vocês vão recebendo, históricas, e também vendo os textos de acordo com o original, com o contexto original da escritura. Isso vai fazer vocês chegarem a muitas conclusões antes mesmo de nós lermos os textos. Era famosa pelo comércio e pela sua produção de têxteis, incluindo o indigo. Isso é verdade, que Lídia, por exemplo, ela era negociante, Lúdia no hebraico, ela era negociante de púrpura, argamã, muito famoso. Argamã, você tem que lembrar lá da Parashá Terumá, que fala, né, das cores. Olha aqui, Atos 16, 14. Isso é bem interessante, porque no comércio da cidade só poderia ficar quem tinha ligação com essas divindades pagãs, quem participava dos seus cultos. Aí a gente entende o motivo dessa mulher não estar mais lá, mas ter ido para a Macedônia. Filipe, a cidade de Filipos, na Macedônia, para negociar. Porque na cidade dela, ela não podia mais, porque ela já estava abraçando o Eterno. Ela já estava se desligando da idolatria. Olha aqui. Isha Irat Elohim, e uma mulher que temia, que tinha o temor de Elohim. Irat, você sabe, 10 mais 200, 210, mais 1, 211, mais 400, 611. Desculpa a rapidez, mas já falei isso milhares de vezes. Não canso de falar, porque é o mesmo valor numérico da palavra Torá. Ter temor é ter a Torá do Eterno. Chamada Lúdia, que as traduções trazem Lídia, Lídia Shema. Lúdia era seu nome. Rohelet, negociante, vendedora. Be'argamã, de púrpura. Meir Tiatira. Olha só como Lucas escreveu Tiatira. Qual a diferença para Yohanan? Ele não colocou um Yud aqui. Ok? E aí tem essa diferença entre o livro de Atos e o livro de Revelação, mas trata-se da mesma cidade. Interessante você ver a história da cidade e verificar claramente, não diz o texto, mas diz, se você ler o contexto de Atos 16, que Lúdia, ela não estava em Tiatira. Não se passa esse texto em Tiatira. Ela prestava atenção e ouvia Adonai, e abriu Adonai o coração dela para prestar atenção às palavras de Paulo. Polos, Shaul Hashaliach. Eles não estavam em Jerusalém, eles não estavam em Israel. Muitos judeus foram expulsos de Roma por Cláudio, o imperador, e estavam se reunindo mulheres à beira do rio. Era um Shabat. Leia, Atos 16, leia. Era um Shabat. E o que elas faziam no Shabat? Lúdia estava vendendo púrpura? Não. Lúdia não estava vendendo púrpura. Ela estava ouvindo a palavra do Eterno. E no Shabat não trata de negócio, de vender. Só é informado qual a profissão dela. Mas você entende claramente, juntando as peças, a história com esse texto maravilhoso de Atos, que, de fato, ela foi impedida de exercer a sua profissão na sua cidade. Graças ao Eterno, porque essas perseguições servem para nós nos aproximarmos dele. Ela teve que sair da cidade para vender em outro lugar e acabou encontrando a palavra do Eterno. Baruch Hashem.
de uma forma mais... ela avançou na teshuvá. Ela já tinha iniciado, mas agora ela avançou. Porque o Eterno, ela abriu o coração, o Eterno entrou e aí ela passou a prestar mais atenção. El divrei Polos, as palavras de Paulo. Na próxima aula será o capítulo 3. Vamos ler rapidamente os últimos textos desse capítulo 2. Vou voltar aqui para o slide aqui, pronto. Vamos ler rapidamente. E ao mensageiro da congregação em Tiatira, escreva: assim diz o filho do homem, Ben Ha-Elohim, o filho de Elohim, tá? Bem que eu vi, filho do homem, cadê Adam aqui? Não, é Ben Ha-Elohim, filho de Elohim, que seus olhos são como chamas de fogo e seus pés como bronze polido. Tudo isso já foi dito e repetido. Isso está no capítulo 1 que já vimos. Não vou repetir, não vou citar novamente os textos, vocês precisam voltar e verificar por vocês mesmos, tá? Conheço tuas obras. Gente, isso aqui é muito... O livro de Revelação é muita repetição, mas isso é maravilhoso para você ver que o Eterno não muda. O que ele exige de uma cidade, ele exige da outra, da outra, da outra, da outra. A mesma coisa. Uma só Torá. Um só ensino. Uma só instrução. Uma só Teshuvá. Uma só fé. Um só Mashiach. Um só Elohim. Baruch Hashem. Não se deixe enganar. Você está lendo o último livro da Bíblia. Não deixe ninguém te enganar. Não é por palavras. O arrependimento genuíno consiste em mudança de atitude e práticas que comprovem frutos de arrependimento. Quando se procura um figo em você, tem que ter o figo. Se tiver só folha, é como a aparência, né? Como alguém que vive só de aparência, não tem fruto. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua confiança, o teu serviço, perseverança, e tuas obras são maiores do que no começo. As tuas últimas obras, tá faltando aqui o termo últimas. E tem aqui no texto, Haronim. As últimas, Mim Harishonim. Então tá faltando aqui eu digitar, errei aqui também novamente, não coloquei. Então, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Olha que interessante, fala de amor, fala de confiança, serviço, perseverança. E as tuas últimas são maiores que as primeiras. Isso é o que mais importa. Pior seria se ele tivesse ouvido: as tuas últimas são menores do que as primeiras. Ele estava regredindo, estava diminuindo. Não, ele está avançando, está subindo, está crescendo. O que importa realmente são as últimas, não as primeiras. Mas, novamente o mesmo termo. Efes davar li elecha. Nenhuma palavra eu tenho sobre você. Ou seja, não tenho mais nada para falar de bom de você. Ou seja, eu tenho isto contra você. Porque habitam junto com Izevel, a mulher que afirma ser ela profetiza. Izevel, lembra de Izevel? Não é a Izevel lá do livro de Reis, né? A rainha de Israel, a esposa de Ahav, mulher extremamente corrupta, violenta, mentirosa, falsa e principalmente idólatra. Não é essa. É outra Izevel que diz ser, logo com o nome desse, diz ser, olha só, Ha-Omeret ki neviá, ela diz ser profetiza. Quando alguém diz ser alguma coisa, fuja disso. Já falamos isso antes, né? Só aparência.
para ensinar aos meus servos e para atraí-los para prostituições e para comerem sacrifícios aos ídolos. Mizbehi, sacrifícios, Elilim, aos ídolos. Que coisa linda. Va'ani natati lá. Eu dei para ela. Va'ani, e eu, natati, dei lá para ela. Zman, zman é tempo. Tempo, lashuv, para retorno, para arrependimento, para voltar, para chuvar. Que coisa linda. Vehi lo shavá. Mi tazenuteia. E ela não voltou de suas prostituições. Dei tempo, mas não voltou. Mas o Eterno sabia que ela não ia voltar. É o livre-arbítrio. Mas ele dá a oportunidade. Porque ele ama cada ser humano que veio a existir. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele espera para ter misericórdia de nós. Todo ser humano tem a sua hora e cada coisa tem o seu lugar. Mas não depende do Eterno, depende de cada um de nós. Dei tempo para ela se arrepender e ela não voltou de suas prostituições. Aqui, prostituição, você tem, claramente você vê que prostituição tem a ver com idolatria, com misturar o santo com o profano. Não só prostituição, literalmente falando, sexual, mas principalmente está falando sobre misturas de paganismo com o que é santo. Porque ela dizia ser uma profetisa, mas ao mesmo tempo ela mistura com coisas pagãs. Isso é prostituição. O verso 22, agora eu, Hine Ani, Mital Otá, lançarei sobre ela a cama, lançarei sobre ela a cama, e não só a cama, a doença, para quem se junta com ela, no grande sofrimento, se não voltarem. Betzará Gedolá, no grande sofrimento, no grande problema, Betzará Gedolá, no grande sofrimento, Imlo Ishuvum, Mi Maseihem, das obras de vocês, das obras de prostituição. Aqui, obras de prostituição. Mistura religiosa. Olha, vou dar a referência, tá? Vou dar a referência, para vocês encontrarem algo muito semelhante. E Ezequiel, capítulo 20 vocês devem ler todo, tá? Capítulo 20 e... Não vou dar o verso, não. Vou dar só o capítulo. Capítulo 23. É 23, é? É 23, né? 23. Capítulo 23. Pronto. Leia o capítulo 23 todo, especialmente do verso 35 até o verso 46. Ezequiel 23, tá? Vocês vão ver algo semelhante aqui. Algo semelhante, né? Algo semelhante ao que vocês viram aqui no final. Agora o verso 23. E os filhos dela ferirei, e conhecerão todas as congregações. E os filhos dela ferirei, na palavra. E os filhos dela ferirei, badaver, na palavra. E conhecerão todas as congregações, porque eu sou aquele que testa os rins. Isso mesmo. Eu sou aquele que testa os rins, que é onde filtra o sangue, e a vida está no sangue, ou seja, eu testo para ver se estão filtrando, as impurezas. Você tem que fazer todas essas associações. Vou deixar isso tudo para vocês. Vocês são mestres nisso. Vocês estão me ouvindo. Vocês ainda chuvar. E coração, aquele que testa os rins e coração. E por cada um de vocês, homem a homem, cada um de vocês, né? Aqui, ó.
Le ish mikem, por homem de homem, por homem e homem, ou seja, cada um de vocês, homem a homem, conforme seus feitos, ka malalaiv ashiv lo, conforme os seus feitos, voltarei para vocês, ou responderei a vocês. Verso 24, para terminar, né? E vocês que ficam em Tiatira, todos que não estão de mãos dadas com os ensinos, todos que não estão de mãos dadas. Aqui, ó. Lo natu yadam im halimodim. Todos os que não estão de mãos dadas com os ensinos daqueles e não saíram para a profunda busca, a profunda pesquisa, é o que diz o texto, estou traduzindo exatamente como está o texto, do adversário, a busca pelo mal, a busca pelo adversário, pelo opositor. Quando esta linguagem estiver na boca de vocês, quando esta linguagem estiver na boca de vocês, que linguagem? Hineni. Estou aqui, estou pronto. Fale, medaber, fale. Porque não vou colocar sobre vocês outro jugo. Apenas, pois, cuidem do que receberam sobre vocês, para guardá-lo até que eu venha. Cuide do que receberam. Guardem até que eu venha. Novamente o termo Hamenatseach, o vencedor. Hashomer et mitzvotai, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Essa carta foi para essa comunidade durante o primeiro século, gente. Antes do ano 70, mas serve para você. Serve para mim, serve para todos que estão escutando. Escute isso como se fosse para você agora. Amenatseach, todos ouviram isso e não é diferente, o Eterno não muda. A mesma coisa para nós. O vencedor. Quem são os vencedores? Está aqui quem são os vencedores. Hashomer et mitzvotai. O praticante, os que guardam os meus mandamentos. Ad haketz, até o fim. Não se deixe enganar. O opositor tem espalhado ao longo de milênios que não precisa guardar mandamento. Digo a vocês, muito cuidado com o que vocês ouvem. Verifiquem o que diz realmente a palavra que veio do trono do Eterno, que passou para o seu filho Yeshua, que entregou na mão do seu mensageiro, que entregou para o seu servo Yohanan, que escreveu para 7 congregações nas 7 cidades na Ásia, e que esses 7 mensageiros que receberam espalharam pela terra. O vencedor, ou seja, o praticante, Hashomer et mitzvotai, o que guarda os meus mandamentos, até o fim, darei para ele domínio sobre as nações. E ele as governará no cetro de ferro. E como jarro produzido, as nações serão despedaçadas. Assim como falou para mim meu pai, eu também digo, Gam Ani. De Beli Avi, assim como falou meu pai, Gam Ani. Eu também digo, Gam Ani. Até hoje se diz isso. Eu também digo a vocês. Lembre-se do Salmo 149. Opa, só para a gente finalizar, só para terminarmos. Venatati lo et kohav hashachar, e darei para ele a estrela do amanhecer. Mi asher osnaim, quem tem ouvidos, essa expressão é repetida 7 vezes. Por que será que é repetida 7 vezes? Por causa das 7 cidades que receberam esse livro. São 7 vezes, uma para cada cidade. Quem tem ouvidos,
então vai ouvir o que o mover do Eterno dirá para as congregações. Bom, pessoal, chegamos assim ao final de mais uma aula, terminamos o capítulo 2, e se o Eterno assim permitir, daremos continuidade ao capítulo 3, até terminar o livro de Revelação, permitindo o Eterno. Passaremos uma temporada agora em Eretz Israel, na terra de Israel. Então vamos ter um período aí de 2 semanas que não teremos estudos sobre Apocalipse. Assim que retornarmos, em Mitzvah Hashem, o Eterno assim permitindo, nós continuaremos a série de Apocalipse. Enquanto isso, vão revisando, vão estudando, vão buscando e principalmente coloque em prática aquilo que vocês estão aprendendo. Felizes aqueles que leem, felizes aqueles que ouvem, mas muito mais felizes dos que leem e dos que ouvem são os que guardam, são os que praticam a palavra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração, um beijo para todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shalom lekulam. Shalom para todos vocês. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno, Rei de todo o universo. Love